Tontura e palidez podem ser sintomas de anemia. Assunto de hoje no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. E aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo a hematologista, doutora Amanda Medeiros. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, Bruna. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Que bom estar aqui mais uma vez para falar de um assunto tão importante. Importantíssimo, né? E claro que você que está aí do outro lado pode e deve deixar o nosso bate-papo ainda mais rico com as suas perguntas, seus relatos através do nosso WhatsApp. É você no MD 991050400. Assim a gente vai interagindo em tempo real, vou acompanhando as questões chegando aqui no nosso telefone, no nosso Zap e já passando para a doutora Amanda aqui em tempo real, tá? Vai mandando aí suas mensagens pra gente. Doutora, acho que a gente precisa começar do princípio, né? Falando sobre o conceito. O que é a anemia? É doença? O que é anemia? O que é isso? Tá. Então, quando a gente fala de anemia, a gente primeiro não está falando de um diagnóstico, a gente está falando de uma coisa que precisa ser investigada. E a anemia é a diminuição das nossas células vermelhas do sangue, que são aquelas responsáveis por transportar oxigênio para todas as células do nosso organismo. A anemia ela é constatada no exame muito simples, que todo mundo já fez, que se chama hemograma. Certo. E lá no hemograma existe uma partezinha chamada hemoglobina. E quando essa hemoglobina está abaixo do valor normal, nós falamos que o paciente tem anemia e necessita de investigação. Entendi. A gente tem até uma ilustração aí. Vou pedir para os meninos encherem tela para o pessoal de casa identificar, né, doutora? Isso. Claro que a gente está mostrando aí de uma forma até lúdica, Claro. né? Didática para o pessoal entender. Do lado esquerdo da tela, digamos que é um paciente considerado normal. E do lado direito, a gente vê uma diminuição, então, aí, né, doutora? Das células No caso, a vermelhas. gente vê aí que do lado direito seria uma pessoa com anemia, é isso? Isso mesmo. E esse diagnóstico a gente consegue perceber através desse exame de sangue comum, Tão simples. comum que todo mundo já fez em alguma época da vida. E existem causas, doutora, para que a anemia apareça? Existem várias causas. Didaticamente, a gente divide em várias formas. Nós temos a anemia por carência de alguma vitamina, que serão as mais comuns do nosso dia a dia, carência de ferro, de vitamina B12, de ácido fólico. Nós temos anemias por sangramentos. Nós temos anemias por destruições precoces dessas células vermelhas. E por isso que eu falo, a anemia a gente não pode se contentar com o nome. Ah, eu tenho anemia. Certo. É anemia por quê? Qual é o tipo? O que é que eu posso fazer? Qual é a investigação que eu vou seguir? E ainda existem as anemias que são hereditárias. Então, eu já nasci com ela, eu herdei essa anemia e aí eu preciso de investigação também. Muito bem, né? A gente separou aqui uma telinha com os principais sintomas da anemia, tá? Vamos soltar aí para você ver. Inclusive, a Jacirene, doutora, pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bruna, eu tenho bastante tontura. Isso pode ter a ver, né? Ou ser já o diagnóstico de anemia? Antes da doutora responder, vamos ver aqui quais são os principais sintomas, tá? Cansaço generalizado, falta de apetite, palidez na pele e nas mucosas, tontura, falta de ar, coração acelerado, dor de cabeça, mãos e pés frios, dor no peito. São vários aí, né, doutora? Primeiro, o paciente precisa ter tudo isso aí já para acender o alerta ou não? Não, não precisa. E como vocês podem ver na tela, a anemia ela pode se assemelhar a qualquer outra condição clínica. Aliás, há várias condições clínicas do nosso dia a dia. Então, eu costumo falar sempre, a gente não trata um papel ou um sintoma. A gente tem que sempre aliar o dado clínico com o dado laboratorial. Certo. O paciente que tem anemia, ele vai ter tontura, fraqueza, falta de ar, indisposição, fadiga, mas isso se assemelha a várias outras coisas. Exato. Então, a gente precisa avaliar clinicamente o paciente e laboratorialmente. Então, se esse paciente tem todos esses sintomas e laboratorialmente eu confirmo que ele tem anemia, eu preciso investigar a causa. Se ele não tem anemia, a gente parte para outro tipo de investigação. Certinho, né? E respondendo aqui a Jacirene, bastante tontura. Pode ter a ver com anemia, mas pode ser outra Pode ser doença qualquer também, outra condição né, doutora? clínica também. Muito bem. Ela trouxe aqui uma outra questão que eu acho que é uma dúvida muito comum. Beterraba e tomate curam anemia, doutora? Então, curar não cura. A gente precisa entender qual é a causa. Beterraba é rico em ferro.
Se a gente sabe que a deficiência é de ferro, vai auxiliar no tratamento, mas não vai curar se eu não souber qual é a causa de base. Então, vai entrar como auxílio na suplementação alimentar desse paciente. Certinho. A Áurea também fala sobre sintomas aqui no nosso Zap. Obrigada pela participação, Áurea. Cansaço, fadiga, desânimo fazem parte do quadro de anemia? Sim. Sim, né, doutora? E aí, quando é que acende o alerta? Precisa fazer mesmo esse exame, né? Para saber se de fato é ou não anemia. Sim. Não dá só para, com os sintomas, dizer se tem, Não, né? clinicamente há a suspeita e a confirmação vem com o exame laboratorial. Um dado importante, gente, é que 20% das crianças brasileiras menores de 5 anos de idade têm anemia. Existe explicação para isso, doutora, mesmo tão novinhas? A principal causa de anemia, independente da faixa etária que nós estamos falando, é a deficiência de ferro. Por isso que há uma confusão em, eita, o paciente tem anemia, eu tenho que repor ferro, e nem sempre é assim. Mas nas crianças especificamente, principalmente no nosso país, que é subdesenvolvido, nós precisamos pensar na deficiência de ferro, se é uma causa alimentar, se tem uma parasitose intestinal que está complicando essa reposição de ferro. Se essa criança não absorve ferro, e a gente tem que pensar nas anemias hereditárias. Então, a principal causa sempre vai ser a deficiência de ferro na infância, mas na faixa etária infantil a gente tem que pensar nas anemias hereditárias. Anemia falciforme, talassemia e tantas outras que nós temos. Muito bem. E desde que esse diagnóstico for confirmado, independente de ser criança, já precisa começar tratamento aí, né, doutora? Que vai aí de uma série de fatores também, Isso, né? tratar e ou só acompanhar. Então, nós precisamos identificar essa criança e seguir o acompanhamento. Muito bem. A Marcela trouxe um relato aqui. Fiquei triste com o seu relato, viu, Marcela? Ela disse que fez o hemograma, doutora, tem anemia. Tem muitas tonturas, um tom de pele amarelado, ela tem 33 anos. Ela diz que tem pessoas que não chamam ela pelo nome, chamam de anêmica. E ela chora muito com isso. Ela diz que não se alimenta bem, não come muito feijão desde criança, que ela não gosta. Ela quer saber o que faz. Primeiro, é meio absurdo a gente imaginar que exista preconceito com relação a um diagnóstico como o de anemia, né, doutora? Mas como a gente está vendo aqui nesse relato, existe, infelizmente, né? Existe. Em qualquer condição clínica, as pessoas são estigmatizadas em relação a isso. Então, a anemia deixa o paciente pálido. Se for uma anemia que destrói as células, o paciente pode ficar ictérico, que é com aquela pele amarelada. Então, isso gera um estigma também. Mas o que ela precisa é de acompanhamento especializado. Primeiro, para identificar qual é a causa da anemia e, em seguida, fazer o tratamento. Sem dúvida, né? Sinto muito, Marcela, mas procura aí o atendimento personalizado, né? De acordo com a tua necessidade também, para fazer bem direitinho esse tratamento. Inclusive, eu vou já adiantar essa pergunta. Eu ia perguntar no final, tem cura, doutora, anemia? A depender da causa, sim, tem cura. As anemias hereditárias, nós vamos conviver com elas. As anemias carenciais, nós vamos corrigi-las. Anemias secundárias a sangramentos, elas são corrigíveis também. Então, sim, tem cura, a depender da causa que nós encontremos. Muito bem. Mais uma dúvida que chegou aqui no nosso Zap, a Maria de Fátima. Ela disse que tem anemia desde que teve o diagnóstico de câncer de estômago, sempre nos exames da anemia. E o médico dela pediu para ela procurar um hematologista. E ela pergunta aqui, como faço para falar com esse profissional? Temos um aqui, né, doutora? Precisa, então, nesse caso ainda mais, né? Porque tem aí uma prévia, um histórico prévio de câncer também, Isso. né? E aí, Bruna, entra numa esfera que é muito comum hoje em dia. Então, ela especificamente teve um câncer de estômago, então ela mexeu lá no estômago. E a gente tem muitos pacientes com cirurgias bariátricas, então funcionam da mesma forma, a fisiologia fica afetada da mesma forma. Esses pacientes, de maneira definitiva, eles terão dificuldade em absorver tanto ferro quanto vitamina B12. Então, eles têm que ter acompanhamento sequencial e especializado para fazer a reposição devida. Muito bem, a gente vai continuar com esse bate-papo no próximo bloco. Você vai mandando aí relatos, compartilhando as suas dúvidas. Eu sempre falo que é você no MD. Interaja conosco através do Zap 991050400 e volto já, viu, doutora?